Então, vamos ouvir aí o Eduardo e entender aonde que está essas legalidades e o que pode ser feito. Eduardo, por favor. Estou apanhando aqui também.
Tivemos pequenos problemas técnicos ali. O slide não está reproduzindo. Pessoal, meu nome é Eduardo Cerqueira, eu sou advogado e chefe do Cerqueira Consultoria ISP. Nossa consultoria ela foi fundada em Araguaína, Tocantins. Hoje nós temos sede em Balsas, Maranhão, e atendemos Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, bastante locais. Nosso foco é único e exclusivamente provedores de internet, ou seja, nossa vida gira em torno de vocês. Aqui hoje a gente vai apresentar para vocês, eu ia apresentar um vídeo aqui de apresentação em realidade artificial, mas hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante interessante, que é encampado aí pelo nosso escritório, que é a não necessidade de vocês estarem inscritos nem no CREA, nem no CFT, tampouco ter a obrigatoriedade de ter um engenheiro mensalmente respondendo pela empresa. E é exatamente, o pessoal pergunta, não, mas é isso mesmo que eu entendi? É exatamente isso que você entendeu. Eduardo, mas se eu pesquisar na internet aí, a roda aí, eu vou achar isso? Vai achar no nosso site e no nosso canal do YouTube, que está até sendo divulgado lá no evento. Porque, infelizmente, pessoal, essa área aqui de provedores de internet, ela tem muito desconhecimento e muito aquele negócio seguinte, fulano faz assim, eu vou fazer também. Só que eu sempre gosto de perguntar, é aquele negócio, mata a cobra e mostra o pau. Literalmente aqui eu vou mostrar para vocês aqui, de cabo a rabo, de uma forma que vocês, qualquer pessoa leiga ou que tenha um entendimento jurídico, vai ver que vocês não têm necessidade de estar inscrito no CREA, certo? Então, inicialmente, aqui eu vou apresentar para vocês, inicialmente é importante destacar que a não inscrição no CREA ou CFT não implique nenhum tipo de prejuízo ou desvantagem para o provedor de internet. Pelo contrário, ao manter o foco no desenvolvimento da atividade, evitando o excesso de burocracia e regulamentações desnecessárias, podemos direcionar nossos esforços para oferecer serviços cada vez melhores e mais eficientes aos nossos clientes. Eu acredito que ninguém vai discordar disso, que quanto menos burocracia, que o que não falta é burocracia para empreender. Tudo que você vai fazer é uma dificuldade no Brasil. Se você puder sair de uma burocracia, eu não falo, pessoal, não é nem o custo que gera essa inscrição no CREA, engenheiro, assim por diante. É uma dor de cabeça que você não precisava ter, certo? Eu até brinco, já quer gastar esse dinheiro, pega esse dinheiro que você ia gastar nisso aí, dá de pontos para os funcionários que fazem atendimento, que eu garanto que eles vão atender com mais afinco. Então, passa o próximo. Conseguiu passar o... Esperar o pessoal. Então, assim, o que vem acontecendo? Não sei se aqui no Ceará está sendo dos mesmos modos. O CREA, não suficiente ele cobrar anuidade, obrigar você a ter um engenheiro mensalmente, ele vem e fiscaliza, principalmente vem acontecendo em pontos que são atendidos órgãos públicos, certo? Eles vão lá fiscalizar o órgão público, ver o seu provedor, ver a internet lá, e eles entendem que para cada ponto de internet que você fornece, e esse entendimento deles é para qualquer ponto, o negócio que eles pegam no poder público, eles vão fiscalizar lá. Eles entendem que você teria que emitir um negócio chamado ART, que é como se fosse uma autorização de obra, ok? Então, se você não emite, você recebe uma multa que é aproximadamente 700 e pouquinho por ponto que eles localizarem. Tem cliente meu que pegou 4 multas, 5, é o que eles conseguirem, eles vão lá e botam para você. Isso é um encargo que fica complicado para o provedor assumir. Só um segundo.
Então, enquanto o pessoal termina ali de configurar, então eu conectei meu próprio notebook ali, falar um pouco mais sobre nossa consultoria, como é que funciona. Nós não tentamos, quando idealizamos a consultoria para vocês, na área de vocês, não tentamos copiar ninguém. A gente tentou trazer uma metodologia, um entendimento novo. Qual que é o entendimento? Nós somos os responsáveis pelos problemas que acontecem no provedor. Tanto que eu falo, a gente abraça desde o funcionário, inclusive é uma parte muito importante para nós, é ter esse liame. Olá, meu nome é Antônio. Trabalho no escritório Cerqueira Consultoria ISP. Então, o que acontece? Nós olhamos os problemas que vocês têm e achamos soluções para esses problemas. E todos, por exemplo, um provedor está lá no Mato Grosso, os problemas dele, pessoal, replicam muito os problemas que vocês têm. Muda muita pouca coisa. Então, o que acontece? Quando tem um problema lá no Mato Grosso, eu corrijo aqui no Ceará, eu corrijo no Tocantins, eu corrijo toda a nossa rede de clientes. Justamente para quê? Para mitigar, diminuir os problemas. Além disso, o que a gente tem? Tem toda... Porque eu não consigo atender todo mundo o tempo inteiro. Vocês não ficam dependentes só do Eduardo. Há uma equipe, como fosse um call center, uma equipe de advogados nas nossas sedes em Balsas que fica ali para atender não só os donos de provedores geralmente me ligam diretamente, mas principalmente o funcionário que está lá na linha de frente, ele precisa de uma resposta às vezes rápida. O cliente questionou o contrato, questionou alguma coisa, ele precisa de um negócio pronto, papum. Então, para isso, tem uma equipe treinada, advogados, para tratar, inclusive, se necessário, falar com o seu cliente e explicar diretamente. Porque, às vezes, uma questão mais técnica, o funcionário pode ter dificuldade ali de explicar a fundo. Então, ele só liga, peraí, o nosso setor jurídico aqui vai te explicar como é que funciona isso aqui. Ele liga, nosso suporte, dá todo o atendimento nesse sentido. Pronto? Agora foi. Aqui eu vou mostrar para vocês, voltando à nossa palestra, né, o tema principal. Aqui eu vou mostrar para vocês uma notícia do site do CREA, como eles pensam em relação a vocês. CREA fiscaliza empresas provedoras de internet. O Conselho frisa a importância da permanência de um profissional legalmente habilitado dentro das empresas que oferecem esse tipo de serviço. E eu destaquei aqui, deixei bem grande aqui para ficar fácil para todo mundo ver. Eles falam aqui, a ação deles tem o objetivo de verificar se as empresas oferecem esse tipo de serviço, possuem um profissional habilitado e capacitado no seu quadro técnico, se o profissional foi o responsável por elaborar os projetos técnicos do serviço prestado e, que eu tinha falado para vocês antes, as anotações de responsabilidade técnica, aquelas ARTs, certo? No caso do serviço de internet, eles falam que os profissionais seriam engenheiro na área de eletrônica, telecomunicações, assim por diante. Prosseguindo, o que eu acho interessante é isso aqui, ó. A ação do CREA visa principalmente pequenos provedores, certo? Eles não vão, pessoal, na Vivo, na Oi, eles não vão nas grandes, porque a grande tem suporte. Eles pensam que tratam, infelizmente, os pequenos aqui como uma espécie de vilão. Aqui eles estão tratando literalmente a classe de provedores de internet como vilão. Principalmente pequenos provedores, tendo em vista que o maior índice de irregularidades constatadas nesse porte de empreendimento, aqui entre parênteses, o que o presidente do CREA lá do Paraná falou, notamos que as empresas pequenas têm mais dificuldade em manter um profissional no quadro técnico. Em alguns casos, a contratação acontece apenas para a elaboração do projeto e assim blá blá blá. Então aqui escancarado, eles não escondem qual que é o pensamento deles em relação a vocês. Eu, Eduardo, o Cerqueira Consultoria e ST, pensamos o oposto. Vocês são a solução do Brasil. Se não fossem vocês, nem internet de qualidade a gente teria aqui. Porque se fosse esperar
as ditas grandes e não os pequenos provedores, o que seria desse Brasil, principalmente dos interiores, certo? Então nossa visão é oposta a isso aqui. E eles vêm aqui, ó, olha só que interessante, eles mentem descaradamente. Eles falam aqui, ó, na hora de emitir o que seria a licença da Anatel, ela fala que na hora de emiti-la, o órgão exige alguns documentos, entre eles o nome da pessoa jurídica, certidão de registro de quitação do CREA para engenheiros responsáveis, ART, técnica e assim por diante. Isso é mentira, pessoal, é mentira, literalmente. O que acontecia antigamente? Eu fui a fundo pesquisar isso, para trazer informação para vocês. Antigamente, quando era a autorização era em papel, se fazia em folha mesmo, lá na Anatel, a Anatel, por equívoco de entendimento, ela pedia a impressolista. Hoje, todo mundo sabe que isso é automatizado, é eletrônico, diria, certo? Não existe mais. A Anatel revisou, isso a gente está falando, pessoal, há quanto tempo que isso é eletrônico? Entende? Então, o entendimento deles aqui, isso é mentira. Mas eles não é o suficiente para eles. Eles querem que o teu consumidor te denuncie também. Se o consumidor descobrir que a empresa está atuando de forma irregular, pode fazer uma denúncia pelos canais do crédito. Ou seja, eles estimulam o público como se vocês estivessem fazendo uma atividade ilegal. Aqui é uma resolução do Conselho Federal do CREA, do CONFEA aqui, que trata justamente sobre essa fiscalização. E aqui eles botam os pingos nos is. Aqui a proposição de fiscalização nacional é coordenada com os demais CREAs dos provedores de internet sediados em suas respectivas unidades da federação. Ou seja, é a federação mandando para todos, Ceará, Tocantins, Pará, onde for, eles vão promover a fiscalização. Onde fiscalizar? A fiscalização, aqui é um mapinha que eles utilizam para pegar vocês. A fiscalização é iniciar aí tem o site aqui, do banco de dados aberto da Anatel que contém as empresas de SCN. Consulta o sistema do CREA, ou seja, eles fazem o cruzamento no sistema do CREA, se a empresa tem ou não o registro. E quais os técnicos que têm atribuição para fazer esse trabalho. Aí, o que fiscalizar? Os prestadores de serviço de internet em órgãos públicos, governos, IES, shoppings, condomínios, empresas, fiscalizar as empresas que estão no site da Anatel para saber se tem outorga ou autorização para funcionamento. Solicitar as anotações de ART, que é o que eu falei para vocês antes, das multas, das 700 e alguma coisa. Orienta-se fazer o pedido de informações à concessionária de energia e solicitar que esta informe as empresas que compartilham suas redes de distribuição. Aí lá no final ele fala fiscalizar as licitações de órgãos públicos, federais, estaduais, municipais que envolvam a prestação do seguinte serviço. Aí vem listando serviços da nossa área. Isso aqui a gente está falando, pessoal, um documento oficial do CONFEA, tá? Não é nada de tirou da internet, não. Isso é do CONFEA. CREA de Sergipe propõe a fiscalização de empresas de comunicação multimídia para garantir a qualidade do serviço prestado à sociedade. Novamente, foco da ação são os pequenos provedores de acesso à internet que tenham menos de 5 mil clientes. Aqui, o presidente do conselho aqui, ele até foi sincero, ele fala aqui, que é lá de Sergipe, ele fala que a Anatel não disponibiliza, como eu tinha falado para vocês antes, a Anatel não disponibiliza em seu sistema eletrônico a exigência do preenchimento do campo para identificação da empresa e do profissional responsável pela execução do serviço. Aí ele vem falando as coisas, ou seja, ele pelo menos aqui nesse ponto, ele foi sincero, ele não mentiu, não utilizou-se de mentira para induzir vocês ao erro. Tá, cobrança de ART. Um ART é gerado um documento parecido que eu falei. A ART seria tipo uma autorização
em cada obra, em cada ponto que vocês instalassem, um custo médio aí de R$ 96,62. Isso é viável, pessoal? A instalação, imagine cada ponto de internet que vocês terem que fazer isso, é inviável. Aqui está uma multa aplicada pelo CREA, o auto de infração, valor da multa, isso aqui por uma falta de emissão de RT, R$ 766,02. Isso sem contar que eles podem aplicar várias, não se restringe a uma. Aqui é um extrato de um cliente mostrando aqui as anuidades, 1019, 1056, fora os juros de atraso aqui, 1091, 1091. Isso é dinheiro, recurso saindo do caixa da empresa, desnecessariamente. Inclusive, eu tenho a segurança de dizer, ilegalmente. Como a gente está falando aqui, o principal que a gente bate muito aqui nessa questão é do CREA, mas não muda, pessoal, o raciocínio do CFT, certo? Aqui é o CRT, que é o Conselho Regional, mas não muda o entendimento. É a mesma, tudo que eu falar aqui se aplica para ambos, tá? Eu vou falar mais CREA. Então aqui, o que é isso? Isso aqui é uma notificação do CFT para um cliente nosso, falando que se ele não se registrar no conselho, eles vão multar. Basicamente é isso, ou seja, é uma ameaça, tá? Formal. E aqui, pessoal, vou ser sincero, não tem como o empresário não ficar, principalmente aquele pequeno que está começando agora. O cara recebe um negócio desse aqui, não tem como o cara não se assustar. Não tem como o cara não ficar preocupado. Ele simplesmente, deixa rolar, não vai acontecer nada. Não, ele vai ficar preocupado. E muitas vezes não tem onde se socorrer. Simplesmente é baixar a cabeça, pagar aquele absurdo e ir embora. Aqui é um documento de fiscalização do CREA. Constatou-se a falta a falta de RT de inclusão de responsável técnico pela empresa desde 12 de 2 de 2021. Aí a infração que eles entendem, firma com registro, mas sem profissional, conforme capitulação, blá blá blá. Multa 7.000. Oi. Acabou a pilha ali daquele. Tá, multa, pessoal, por não estar inscrito no CREA. R$ 7.039. Ontem, inclusive, interessante, eu não vou dar nome às coisas, mas eu tive uma ligação quando eu cheguei de viagem, estava cansado, mas eu faço questão de atender. Tinha um empresário do Maranhão extremamente preocupado porque pegou a multa nesse montante. Aí eu calmei, expliquei para ele o máximo que deu via telefone, indiquei inclusive o nosso canal no YouTube que tem um vídeo específico sobre isso aqui, e ele se tranquilizou mais. Mas imagina, você ter que tirar R$ 7.000 de nada. Pega aí de presente para você. Está tentando empreender, pega esse presentinho aí. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês isso que é importante para o entendimento do que a gente vai falar a seguir. Aqui é um organograma simples, tá, de como funciona o judiciário no Brasil. É bem simples, tem muitas variações, mas basicamente acaba nisso aqui. Em primeiro grau, juízes de primeiro grau. É aquele juiz local da tua cidade que tu conhece, tá? Tanto Justiça Federal como Justiça Comum. Aí, acima dele, ficam os tribunais regionais. Igual, aqui seria o TJ Maranhão, ou TJ Ceará, entendeu? Eu não lembro se aqui é o TRF1, mas tem os TRFs, que é Tribunais Regionais Federais, que seria o quê? Tem o processo daqui, vai para cá e vai subindo, tá, pessoal? Aqui temos o STJ, que ele vai tratar sobre questões
de leis federais, basicamente. Tem várias competências, mas é isso. Discussões sobre leis federais, vai para o STJ, ou seja, nós temos aqui a terceira instância. STF, que está muito em mídia hoje em dia, ele faz mais questões constitucionais. Para o que a gente está tratando aqui, não importa, porque não tem questão constitucional, tem questão de lei federal, tá? Então, STJ. Então, por que é isso aqui, pessoal? Porque é extremamente importante saber qual que é o entendimento dessas três esferas. É crucial. Principalmente essa aqui. Porque eu falo assim, o processo ele não deixa de ser um jogo, certo? Se você souber o final do jogo, torna-se um jogo interessante de se jogar, concorda? Eu posso até perder no meio do caminho, mas no final eu sei que eu vou ganhar, certo? É a mesma coisa aqui. Olha, quando o STJ, ele tem os seus julgados, que a gente chama de jurisprudência, ou seja, é aquilo que ele entende sobre determinado tema. Nesse tema que a gente está falando aqui, o STJ é pacífico, eu vou trazer decisões dele aqui, é pacífico. Ah, Eduardo, isso é bom, mas me tranquiliza um pouco mais. Todos, aqui o processo pessoal, quanto o CREA, como é a autarquia federal, eles têm que ser na Justiça Federal o processo. Então, nos importa aqui os TRFs. Todos os TRFs são unânimes que vocês não precisam de CREA nem CFT. Ah, Eduardo, eu não vou falar todos porque eu não conheço todos os juízes, certo? Mas dificilmente um juiz de primeiro grau vai contra as duas instâncias ali que são unânimes. Entendeu? A menos que ele seja muito doido, né? Vai saber. Mas a chance de você ter uma negativa aqui é muito pequena, e mesmo que tenha, pedir uma liminar, o juiz não deu, o que você vai fazer? Vou agravar. Gravar vai para onde? Para cá. Aqui eu sei que os caras concordam comigo, acabou. Certo? Então a chance de derrota ali torna-se muito pequena. E eu falo, quando eu falo, pessoal, unânime, é que eu desafio alguém a achar uma decisão, jurisprudência, na net que seja, favorável ao CREA. Não tem uma. Você não acha, entendeu? Decisão judicial que analisou a questão juridicamente e deu, não, o CREA tem direito de fiscalizar vocês. Aqui o CREA tem tanta legitimidade e legalidade para fiscalizar vocês quanto a OAB. Imagina o presidente da OAB chegar lá no local e bate na porta de vocês, não, vou fiscalizar. Vocês vão pelo menos dar atenção para esse cara? É a mesma coisa em relação ao CREA. Aqui também é importante vocês entenderem a questão das leis, tá? Uma hierarquia. Decisões judiciais está aqui no final da pirâmide. Aí acima dela está regulamentos de geral. Exemplo, regulamentos da Anatel, que ela tem. Aí aqui, legislação, que é a lei. E a Constituição lá no final. A gente vai chegar aqui, pessoal, eu vou falar de Constituição, mas vou chegar aqui, basicamente o que importa são as leis federais. E só deixando claro, uma literalmente vale mais que a outra. Quanto mais alto na pirâmide, mais importância prevalece sobre as outras. Tanto que se fala o seguinte, se for contra a Constituição, independente de qual que é a lei, o que for, ela cai. Aí o CREA, eu vou dar os argumentos para vocês que o CREA utiliza para enganar vocês. Eles falam o seguinte, que a lei federal 5.194 diz que exerce legalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, aí a pessoa jurídica que realizar ou prestar serviço público ou privado reservado aos profissionais de que trata essa lei e que não possua registro nos conselhos. Aí você olhando, isso aqui, está no rumo. Aí eles juntam a questão do ART. Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. É aqui que eles usam o embasamento do tal do ART. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês fazem obra de engenharia? Já fizeram alguma vez, sendo bem sincero? Qual foi o prédio que vocês construíram? Aqui é a empresa que eu vi que construiu um baita do prédio. Mas normal, para desempenhar a atividade de vocês.
Não tem. O máximo que vocês fazem é passar um cabo na estrutura e assim por diante. Então não existe isso. Talvez quando vai puxar uma rede de fibra, mas aí você pode contratar um engenheiro avulso, como você contrata para a tua casa. Agora vamos demolir o argumento do CREA. Primeira coisa, pessoal, Constituição, que eu falei que prevalece sobre tudo. Ela diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É bem simples e direto. Se está em lei, eu sou obrigado a fazer. Se não está em lei, não sou obrigado. Simples assim, tá? É assim que funciona. Isso é direito constitucional. Aí vamos lá. O artigo 1º aqui da Lei 6.839 de 80 fala o seguinte: o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados delas encarregados serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões. Beleza? Em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. Aí eu pergunto: a atividade básica de vocês é engenharia? Tem como sustentar que a atividade básica de vocês é engenharia? No KNAI da empresa de vocês, KNAI é aquelas descrições no CNPJ, está lá, engenharia, obra de engenharia, blá 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 blá. Muito improvável, eu nunca vi, certo? Então, é daqui que se extrai o entendimento. É bem claro, a lei federal diz, em razão, quando tem, o conselho tem direito de te fiscalizar, em razão da tua atividade básica, certo? Eles não podem simplesmente por achismo, vamos fazer um jeitinho, vamos modular isso aqui, não. Está a lei muito clara. Aqui é uma decisão judicial que a gente conseguiu aqui no TRF1, que o juiz fala que, postas as premissas acima, cabe consignar que o artigo 33 da lei blá 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 define o requerido como órgão de fiscalização de exercício de profissões de engenharia, arquitetura e agronomia. E é justamente por causa dessa competência que, aí parágrafo 1º, blá blá blá. Ora, aí ele vai lá no final, já vou pular aqui porque isso é muito blá blá blá. Ora, compulsando o contrato social da demandante, ou seja, a nossa cliente, é possível concluir que esta não possui como objeto social o exercício de atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia. Diferentemente, seu objetivo vincula-se, em suma, a atividades de internet e do comércio varejista de artigos de papelaria e informática. Por seu turno, ele prossegue, magistrado, por seu turno, os contratos entabulados com a prefeitura, no caso que era de Nova York do Maranhão, possuem como objeto a prestação de serviço de licença e concessão de direito de uso de link de internet para a Secretaria de Saúde, blá blá blá. Nessa senda, é possível constatar que 11 penalidades descritas na exordial foram anexadas pelo requerido de forma abusiva, isto é, por meio de excesso de poder, porquanto a autora não exerce atividade abrangida pelo âmbito de fiscalização. Então, assim, além de falar para vocês, a gente está colocando em prática. Aqui é uma decisão judicial. Pronto, vamos aqui logo para os finalmente, o que o juiz decide. Aqui, de início já, ele bate o olho e já decidiu. Determinar, a ordem dele, determinar que o requerido, no caso o CREA, proceda à imediata suspensão dos autos de infração, abstendo-se de inscrever os débitos deles decorrentes em dívida ativa. Segundo, determinar que o requerido abstenha-se de exercer fiscalização de outros contratos semelhantes aos descritos na exordial, ou seja, na petição, doravante eventualmente entabulados pela autora. Não só o juiz proibiu eles de cobrarem a dívida que eles alegaram, a multa, assim por diante, como proibiu, está aqui, está escrito, ele proibiu o CREA de fiscalizar aquela empresa. Certo? Decisão do STJ,
Vamos logo lá para quem manda. No finalmente, como eu falei para vocês, se chegar o processo ao STJ, bateria nisso aqui, ó. Consoante, aqui é uma decisão, o relator é o ministro Herman Benjamin. Ele fala assim: consoante a jurisprudência do STJ, a obrigatoriedade de inscrição no conselho profissional é determinada pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados, certo? Quando ele fala em consoante, quer dizer que com base na jurisprudência, ou seja, com base no entendimento daquele tribunal que ele integra, esse é o entendimento. Para mostrar para vocês que não é uma coisa isolada, que é realmente o entendimento deles, mais uma decisão. Nesse caso aqui, o ministro Benedito Gonçalves. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que o critério a ser utilizado para a obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais é a atividade básica da empresa ou a natureza dos serviços prestados por ela. Vamos lá para outro TRF, o 4. O TRF ele vai falar o seguinte: nos termos da lei trata do registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. O critério para exigência de inscrição no órgão de classe é a atividade básica desenvolvida pela empresa. A prestação de serviços de provedores de internet não é atividade privativa da área de engenharia, não sendo necessária a contratação de profissional engenheiro como responsável técnico. Mais uma decisão do TRF. No final ele fala que, não estando dessa forma sujeita à inscrição perante o CREA, nem a multa eventualmente fixada por essa instituição. Então, pessoal, concluindo aqui, eu mostrei para vocês toda a legislação aqui, o que explica por que vocês não têm essa obrigatoriedade, certo? E aqui um ponto interessante, está aqui na frente do meu amigo Alan. Eu falo o seguinte: profissionais que eu dou como referência dele, profissionais do gabarito dele, não precisa de obrigatoriedade em empresa nenhuma. Todos, eu conheço vários clientes dele e eu posso falar, estão com ele pela qualidade do serviço que ele entrega. É ótimo, não é porque é amigo meu não, mas é ótimo mesmo, entendeu? Inclusive, quando eu preciso de alguma informação, alguma coisa, de pronto, é uma pessoa que eu tenho extrema confiança. Então, assim, um profissional como o Alan não precisa disso. O engenheiro, ele está na sua empresa porque ele é o último. O CREA não tem necessidade de você estar ali vinculado ao CREA, ok? Então, esse é o meu recado para vocês. Nós vemos toda a legislação, como funciona, principalmente, pessoal, o entendimento dos tribunais. Demos aqui para vocês. No nosso canal, a gente está expondo ele lá, mas no nosso canal no YouTube, ele tem a função, sem som, ele tem a função justamente de quê? De democratizar o conhecimento, é trazer para vocês, desde o técnico até o proprietário do provedor, poder um canal para a gente ter essa conversa próxima. Estou com uma dúvida, eu vou lá no canal, então pode ser, eu sou muito acessível e mando um WhatsApp. Eu não só nego conhecimento. Se perguntar, eu vou falar, cara, é assim, assim, assim. Com base na legislação, é desse sentido. Eu sou muito contra questões tipo ações aventureiras, esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu tenho a filosofia de estar junto com o provedor a longo prazo. E se eu indicar alguma coisa que é furada do provedor, depois eu vou ter que sentar com o dono e explicar, certo? E é uma situação bem desagradável. Então, eu sempre tento passar as questões de forma mais conservadora possível. E aqui eu tenho uma segurança que esse entendimento é o que prevalece. Tudo bem? Então, eu espero que vocês entrem no canal, se possível, todo mundo, se inscreve lá. E essa palestra aqui, esse tema, está disponível lá para vocês poderem assistir com mais calma, ver a temática. E tem muitos outros, como exemplo, como aplicar a fidelidade de forma correta, como fazer um contrato termo de adesão, termo de comodato e assim por diante. Tem vários temas. Tem um tema também que a gente abordou há um tempo atrás, mas agora já está um pouco desatualizado, que eram as leis estaduais, alguns estados, eu não sei se aqui no Ceará tinha,
acho que não, que proibiam a cobrança de fidelidade enquanto tivesse em estado de pandemia, né? Isso, inclusive, foi decretado inconstitucional pelo STF. Quase ninguém sabe. Quase. Foi decretado. Sim, há um bom tempo eu já indico aos meus clientes que não sigam essa legislação, porque é a questão de competência. Só quem pode legislar sobre questão de telecomunicação é a União, é privativo dela. Então, de certa forma, a gente já sabia que era questão de tempo dessas legislações caírem, estaduais, porque ia bater no STF, o STF não ia ter alternativa, senão declarar inconstitucional. No Maranhão, se eu não me engano, tem duas. Eu tentei fazer um compilado de onde eu achei, né, nos estados, e demonstrar. Mas tem tudo isso lá, e eu espero contar com vocês nessa empreitada, tá? E me coloco à disposição, tanto eu quanto minha equipe, desde donos a funcionários. Faço questão que, independente de quem seja, meu telefone está ali e fiquem à vontade. Eduardo, só fala assim, quando for mandar mensagem, me dá uma lembrada de qual é o rumo, né, o provedor, porque eu tenho vários, né? Então fala, fulano de tal do provedor tal, de tal local. Pronto, aí eu consigo me situar. Então fiquem à vontade. Eu agradeço a presença de todos vocês, ok? Fico muito satisfeito, até brinco. Para mim é muito mais prazeroso esse momento aqui de estar conversando com vocês, que eu considero uma conversa, não é nem uma palestra, do que a exposição em si e assim por diante, tá ok? Eu vou passar, tenho a honra, né, de passar para esse cidadão aqui.